Vou encontrar minha amiga Andressa, que alguns de vocês já conhecem. O que a gente vai fazer hoje? Fala aí. Na loteria. E tirar umas fotos também, ó. Caralho! 6 conto! Engraçado que vlog passado eu falei, bem-vindos ao vlog de número 90. Não, na verdade o vlog passado foi 89, hoje é o 90, né? Enfim. Bom, chegamos aqui, estamos aqui na casa do André. Vamos responder perguntas hoje, né? Como eu falei pra vocês. E aí a gente vai responder perguntas. Pessoal, quer saber coisa aí, o que a Andressa faz? Vamos responder tudo. E dessa vez, como eu falei, trouxe a breja. Vamos entrando, né? Chegamos aqui, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as perguntinhas, que o pessoal colocou hashtag responde Andressa, então a gente vai pegar as melhores. O que eu tô fazendo? Que isso? Vem, mostra a Amanda estudando. This is my beautiful roommate, Amanda. She's shy and she's studying. Okay. Bye! Isso aí é a Amanda, que é a roommate, né? Estuda com você. Ela é de onde? Na Noruega. Ela tá estudando, então talvez ela não venha, mas outro dia a gente tá pra fazer um vídeo com ela, já tem 1 milhão de anos, né? Mas enfim, vamos sentar aqui. O que a gente vai tomar, Andressa, hoje? A gente vai tomar uma Bud. Não tinha corona, né? Não tinha corona, infelizmente. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off, and baby, you don't belong. Estamos aqui com a nossa queridíssima Andressa. Muito obrigado mais uma vez por se dispor do seu tempo para aparecer aqui no nosso canal. Como prometido, a gente vai, né, tomar a breja e vamos responder perguntas, né? Como a gente começa? Vamos começar com perguntas já? O que você mais gostou do pessoal? Foram muito educados, a maioria. Sim. Várias perguntas interessantes aqui. E o que você menos gostou? Sempre os otários, né? Sempre tem os otários, mas é a minoria. É a minoria, não vamos nos preocupar com isso. Você mora aqui no Queens, quanto tempo você mora aqui já? Nesse apartamento há 10 meses. E aqui em Nova York você mora quanto tempo? Eu moro aqui há 1 ano e meio em Nova York. E antes disso você morava onde? Antes disso eu morei em Miami por 3 meses. Detestei, muito úmido. Muito úmido? Quente, muito quente. E antes disso eu morava no Brasil, em Brasília. Sou de Brasília. Respondendo uma pergunta já. Eu sou da Vila Planalto. Aí, ó, o pessoal da Vila Planalto, se identifiquem aí nos comentários. O pessoal perguntou muita coisa aí, eu tenho até um scriptzinho aqui. Perguntaram coisa do seu inglês, a gente vai falar de inglês, vamos falar o que você faz aqui. Sua rotina, maior dificuldade, morando fora, né? Faculdade, que faculdade você faz, onde você estuda, né? E o que você não gosta tanto em Nova York. Vai ser basicamente tudo isso que a gente vai falar, mas a gente tem as perguntinhas em específico aqui. Vamos lá então, qual que é a primeira? Vamos. A primeira é da Florentina de Jesus. Muito legal as fotos, gostei dela, muito simpática. Que inglês perfeito ela tem, obrigada. Fiquei curiosa pra saber mais sobre a vida dela, se mora com amigos, quarto compartilhado e sobre a faculdade principalmente, quanto ela paga e etc. Então tá, eu moro com uma amiga, vocês viram a Amanda. Sim. A gente não divide quarto, a gente divide um apartamento só, mas cada uma tem seu quarto. Eu pago na minha faculdade, depende, cada crédito depende do preço, mas em média a faculdade custa de 15 a 18 mil dólares por ano. Uma faculdade pública em Nova York. Não é caro, né? Se você for ver assim. Se você ganhar em dólar é uma coisa possível, você vai dividindo aí, dá tipo 1.200 por mês. Porque você pega, tipo, por exemplo, pessoas normais, digo, pessoas que têm um trabalho aí, um trabalho comum, ganha 60 mil dólares por ano. Sim, então, sim. A Minha faculdade é pra quem não tem grana. Quem tem grana vai para faculdades particulares. A minha é tem uma faculdade acessível. né, que é tipo 40, 60 mil por ano. É que aqui tem esse bagulho de, em vez deles falarem por mês, como a gente fala no Brasil, é tipo, tudo é por ano. Quanto você ganha? A gente não parcela as coisas, né? Tipo, não existe isso de parcelar. Então a minha faculdade a gente tem que pagar por ano, você mas paga aí tudo eles de uma abrem... vez, né? Então, na teoria sim, mas como é uma faculdade pra ser mais acessível, eles abrem plano de pagamento e aí você pode parcelar. Muito obrigado, Florentina de Jesus, estamos juntos aí. A próxima é do Hernando Marques. Responde aí, Andressa, qual foi a maior dificuldade que você encontrou no início vivendo na América? E você encontra o mesmo machismo do Brasil aí na gringa? Forte abraço, Sal. Essa é interessante, gostei. Essa é do Hernando? Isso, do Hernando. Então, é esse tipo de pergunta que a gente quer ver. Coisa construtiva, que além de ela estar respondendo, vai ajudar você e outras pessoas, né? Sim. Tipo, a mulherada que tá aí no Brasil, que quer vir pra cá, que tem esse... Vejo muita mina com medo de, como que é esse bagulho? O pessoal mexe com você na rua aqui? É interessante isso, porque Nova York é uma cidade multicultural. Aqui no Queens a gente tem todas as culturas. Em Manhattan também, mas
mas a gente tem muito essa diferença social. Sim. Então aqui no Queens, muito, que é um bairro que tem mais brasileiros, tem mais hispanos, infelizmente é a nossa cultura. Então aqui sim, aqui às vezes, eu já falei, eu brinco com a minha roommate que eu vou ser presa algum dia que eu vou bater num cara, ela vai ter que me tirar da cadeia. Porque aqui eles mexem bastante, é que nem Brasil. Mas se você vai... Tipo, buzina. Buzina. Ontem eu tava indo pra faculdade, aí tava passando um cara de bicicleta, parou assim, pegou no meu braço porque eu não tava respondendo ele. Mentira! E aí eu grito, tipo, eu grito em português, faço a louca. E aí, mas assim, eu me sinto muito segura. Eu me sinto muito mais segura. Eu sei que, tipo, eles mexem, mas é sempre, tipo, durante o dia. Nunca aconteceu à noite de eu ficar com medo de alguém me seguir pra casa. Isso nunca aconteceu. Sim. Então é uma coisa que eu me sinto segura. É tipo aquele negócio que tá todo mundo acostumado. De mexer, mas vai ficar por isso mesmo, né? Esse de pegar no meu braço foi uma coisa extrema. E ele parou, tipo, eu não tinha respondido ele parou e foi, tipo, me tocou, assim, sabe? Não foi ele, tipo... ele não chegou, tipo... Não. Ele, tipo, chegou e tocou em mim e eu fiquei bem embolada. E aí você falou o quê? E aí comecei a gritar com ele em português. Ele saiu fora. E aí ele ficou assustado e foi embora. Mas, por exemplo, se você foi em Manhattan, quando eu morei em Manhattan, mesmo sendo um bairro mais simples, ninguém mexia comigo na rua. Você pode andar pelada com ninguém mexe. Por causa dessa diferença. Eu acredito que é por causa dessa diferença social, dessa diferença cultural. Sim. Bacana você compartilhar isso, porque isso é uma coisa que eu não posso, não tenho como dizer, porque não acontece isso comigo, mas acho legal, tô dando esse espaço pra você aí, ó. A pergunta do Hernando ainda, ele perguntou qual foi a maior dificuldade que eu encontrei no início vivendo na América. Acho que dinheiro, porque Nova York é uma cidade muito cara, foi bem difícil me acostumar e aprender a controlar minhas finanças, porque eu vim morar sozinha, sair direto da casa da minha mãe. E a questão das pessoas serem frias, né? Não ter amigos, essa questão, tipo assim, 7 primeiros meses, sinceramente, foram bem difíceis. Daqui a 1 ano e meio? Daqui a 1 ano e meio. Não, realmente é assim, depois de 1 ano e meio que você começa a meio que fazer suas raízes, seus amigos ali. Porque no começo... A gente tava falando sobre isso, né? Por isso que muita gente entra em contato comigo, com você, porque a pessoa chega aqui e não conhece ninguém, então é foda você, tipo, tá no lugar ainda mais quando você não faz faculdade, quando você não tá, tipo, num trabalho fixo, numa empresa, porque aí onde é que você conhece a pessoa, né? Tipo, na vida adulta, como é que você conhece? Vamos pro próximo. Deixa que eu leia a próxima pra você. Responde, Andressa, Alexandre Queiroz. Gostou dos pipes da loja? Sim. Vamos falar, mano, como é que você veio parar aqui? Conta aí. O que você fazia no Brasil? Então, eu sou de Brasília, como eu falei. E eu sempre achei que eu quisesse fazer medicina. Eu sempre gostei muito da área de criminologia. Então eu queria fazer medicina legal. Que, pra quem não sabe, é pra descobrir do que as pessoas morreram. Que ele sabe os mortos. E aí eu sempre quis fazer isso, mas chegou no final do meu 3º ano e eu entrei em pânico. Eu falei, cara, se eu fizer medicina eu vou ficar pelo menos 10 anos presa nessa cidade. Sem poder morar em outro lugar, sem poder fazer um intercâmbio. E vou acabar ficando, tipo, aqui pra sempre, fazer um concurso e ficar em Brasília pra sempre. Então comecei a pesquisar formas de morar em outros lugares. Na verdade, eu queria ir pra outro país, pra Alemanha, pra algum país com faculdade de graça. Mas eu tinha família em Miami, então foi a minha possibilidade, claro, maravilhosa. Meus pais conseguiram me bancar, tipo assim, do ponto de me dar um empurrão pra eu vir. Meus pais conseguiram pagar os primeiros meses pra eu vir. E, enfim... Foi muito privilegiado, eu tive uma oportunidade maravilhosa, sem igual, que a minha história não é igual de todo mundo. Mas foi sensacional, então vim, comecei a fazer faculdade aqui, apliquei para as faculdades, como a gente respondeu as perguntas, e fui aceita. E foi simples assim. Então, a minha rotina aqui é basicamente trabalhar e estudar, né? Faço 2 cursos. Faz 2 cursos? Eu faço 2 cursos. Ciências Políticas e Forensic Psicologia Forense. E aí eu sou babá, sou fotógrafa. O pessoal falou bastante aí que seu inglês é bom, que seu sotaque bacana e tal. Fiz cursinho de inglês no Brasil por muitos anos, mas sinceramente eu acredito que não me ajudou muito. Eu tive aquela base de saber, tipo assim, o alfabeto, de saber como formar, a gramática de como formar uma sentença, uma frase. Sentença? Não sei. Eu falei sentence. Mas quando eu cheguei aqui, eu percebi que eu não falava nada de inglês. E aí eu fiquei muito desesperada. No começo eu lembro que eu chorava muito, porque eu achava que eu nunca ia conseguir, tipo, ser fluente. Sim. E era muito desesperador, porque eu não tinha, mesmo em Miami, eu não tinha amigos brasileiros. Eu sempre fiz, isso foi a minha meta, de não ter amigos brasileiros até eu ter minha fluência no inglês. Porque eu não queria me acomodar e eu queria, tipo, eu vim pra cá pra estudar, pra me formar profissionalmente. Então eu precisava disso e rápido. O que eu fiz? Eu comecei a ler muito, tipo, li a Bíblia, li artigo científico, qualquer coisa que tinha na minha frente ali em inglês. Aí eu peguei uma linguagem mais formal e, claro, tipo, conversando com as pessoas. Então, tipo, saía com alguém, tipo, com os amigos, meu irmão e tal, e aí a gente tinha que ficar conversando. E Miami era mais difícil, porque eles têm um sotaque já, tipo, a maioria das pessoas em Miami falam espanhol.
como primeira língua. Mas aqui foi mais fácil. Eu cheguei e eu não me relacionei com brasileiro até o meu inglês tá, tipo, muito bom. Sim, e outra, você faz faculdade aqui, Sim. Esse bagulho que isso você pegou tá... muito fácil, é. E outra coisa, esse de, pra quem, né, pediu dicas de como fazer, eu acho que é você se inserir na cultura. A minha roommate, Sim. a Amanda, ela é da Noruega, então a língua dela não é inglês, mas ela fala, o inglês dela é perfeito. Ela não tem, ninguém nem acredita, até os americanos não acreditam que ela não é daqui. Porque ela assiste tudo lá não tem tradução de filme. Mas isso coisa, é, então tipo, as pessoas que veio do mesmo lugar que ela falam Sim, igual ela? muito. A gente foi pra lá, Ah, tipo, então isso é um bagulho da Noruega, Sim, né? é. Você vai, tipo, numa cidade minúscula, tipo, do interiorzão, o cara do posto de gasolina fala inglês melhor que eu. Eu fico, tipo, cara, como? Mas é porque eles são inseridos sempre, então, tipo, filme é tudo em inglês. Ah, isso é um bagulho da cultura já, né? Não é nem uma culpa do indivíduo em si. É, não, é tipo uma coisa da atrás. cultura, então é exatamente isso. Você vê filme em inglês, você faz tudo isso, tipo, vai tentando viver em inglês. Óbvio que eles não falam inglês entre si lá. Deve ser tipo, o nosso relacionamento com os brasileiros aqui é em português. Mas só que Sim. o inglês tá muito mais presente do que lá no Brasil, tá ligado? Tipo, o nosso relacionamento, o inglês tá muito mais presente na nossa linguagem, Sim, não é? Tipo, muitas coisas que a gente fala, a gente fala em inglês. Tipo, não Sim. tudo, mas tipo, palavras assim, a gente fala em inglês. Traduzir, falar. Algumas gíriazinhas, Sim, tá ligado? Dificuldade, você falou dificuldade? Ah, eu acho que foi difícil a parte dos amigos, né? Falei que é muito difícil. É, dificuldade, Fora no falou, né? começo, os 7 primeiros meses de não ter amigos. Sim. De dinheiro, que é difícil, de morar sozinha. Assim, eu sempre fui muito independente, então não senti, tipo, nada disso de, cuidar de casa, essas coisas, foi tranquilo. Mas essa responsabilidade de você tem que ter dinheiro no fim do mês pra pagar suas contas e não tem... isso aí acho que é vida adulta, É vida né? adulta, Não é vida só, é adulta porque a gente tá passando por essa fase, plus a gente tá em Nova York, então Sim, meio que se conecta tudo. Porque eu, por exemplo, no Brasil eu não tinha essa responsabilidade que eu tenho aqui, principalmente de trabalho, de ser meu próprio chefe, e aí, além de pagar conta. Sim, exatamente. Tipo, eu não tinha, e vim pra cá e acontece tudo de uma vez. E de tá não ter ligado? família, porque assim, você tá aqui e aí você tá no Brasil, acontece uma coisa, você corre pra casa dos seus pais, pra um tio, ajuda aqui, Até tipo por assim. não só coisas tipo Não dinheiro, mas até qualquer coisa, emocional, qualquer coisa. Isso é outra exatamente, coisa, né? saúde mental é uma coisa difícil. A gente tem que você cuidar tem muito aqui. Aqui, mano, tipo, eu digo que o Ainda cara mais que no fica inverno. por bastante tempo aqui, o cara é forte, tá ligado? O cara que continua, tá ligado? Porque realmente, você tá num lugar desconhecido. Eu vi um comentário, o cara falou assim, dizem que aqui é o lugar... eu falei, aqui é o lugar mais difícil, a cidade mais difícil. Se você make it here, make it anywhere, tá ligado? Então o cara comentou assim, mas em São Paulo é muito mais difícil. Por isso que você foi pra aí. Tipo, ele tem um ponto no comentário dele. Sim. Só que, mano, aqui, imagina assim, em São Paulo tem minha família, eu falo o meu idioma, eu sou completamente 100% sobre o que eu falo, do jeito que eu me comunico. Aqui você tá num lugar que o clima não é favorável, sua família não tá aqui, você não fala o idioma, por mais que a gente fale inglês, você não fala o idioma direito. A cultura, tipo, você, por mais que você fale, você ainda fica tipo, puta, eu tô entendendo, mas eu não tô. Você começa uma vida toda de novo. No Brasil, na sua cidade, na sua roda de pessoas, todo mundo te conhece já. Você não precisa se explicar quem você é. Que você chega e você tem que mostrar pras pessoas quem você é. O que você faz? O que você faz? Quem é você? Então isso é muito foda. E aí você, essa parte de não ter família também pra te socorrer caso aconteça alguma coisa. É uma parte também que foi difícil no começo, de me acostumar. Bom, é isso. Muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. Mas a gente volta aí, vamos fazer um rolezinho. Manda aqui nos comentários uma sugestão de rolê pra gente fazer. Vocês vão em Coney Island? Vocês que mandam. Vocês que mandam. Coloca aí, vão, não sei aonde, a gente vai. vai. E se vocês quiserem a amiga dela gringa também, que aparece aqui, que a mina tá ocupada estudando. Mas ela é super gente boa. Ela tava com cara de namorada que a gente tava tendo prova. Mas ela é super gente boa. A gente traz ela aqui. Vejo vocês amanhã, que nós tá fazendo vídeo todo dia agora, então vocês estão ligados, né? É nóis. Obrigadão, Andressa. Tamo junto. Valeu.